poder mostrar ao povo? Tens o dom de ver estradas onde eu vejo o fim. Me convences quando falas, não é bem assim. Se me esqueço, me recordas. Se eu não sei, me ensinas. E se perco a direção, vens me encontrar. Tens o dom de ouvir segredos, mesmo se me calo. E se falo, me escutas, queres compreender. Se pela força da distância tu te ausentas, pelo poder que há na saudade voltarás. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos vi desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Tens o dom de ouvir segredos, mesmo se me calo. E se falo, me escutas, queres compreender. Se pela força da distância tu te ausentas, pelo poder que há na saudade voltarás. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos vi desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos hoje ao vivo mais um programa Direção Espiritual, tendo um motivo muito especial para cantar essa música. Afinal, a vida cristã, um fruto que nós não
podemos viver sem. É natural na vida de todo cristão saber ter bons amigos, saber ter bons amigos. É assim que nós viramos comunidade. Eu fico impressionado de ver como a mística da igreja pode nos proporcionar a comunhão com as pessoas. Diferente de tantas vezes, né? Onde nós percebemos que prevalecem divisões entre nós. Não. É um fruto natural no coração de quem segue Jesus ser bom amigo. Cultivar laços de amizade. Fazer com que cada vez mais o coração se divida com o outro e, se dividindo, se multiplica. É uma matemática diferente. Quanto mais a gente divide, mais a gente multiplica. Quanto mais a gente oferece, mais a gente ganha. É assim que nós temos experimentado a vida cristã neste lugar, de onde nós temos a alegria de transmitir ao vivo para todo o Brasil a nossa Fundação Dom Couto. Aqui é a nossa sede. É aqui onde nós estamos dando primeiros passos, aqui que nós estamos aprendendo a caminhar na direção desta caridade que Deus tanto quer de nós. Esse projeto que sempre foi sonhado por Dom Carmo, nosso bispo, e depois vocês vão ter a oportunidade de vê-lo aqui também com o pessoal da Fundação. Um primeiro momento tímido, um projeto que precisava crescer, e o Dom Carmo tinha dificuldades de fazer a Fundação Dom Couto ser abraçada pela sociedade. E como isso tem sido possível? A partir do momento que nós fizemos amigos, a partir do momento que nós abrimos as portas deste lugar para poder receber pessoas de boa vontade, que já faziam bem em outros lugares, que também já tinham a experiência, já tinham feito a experiência desse Jesus que nos motiva a buscar aquele que precisa de nós. E reunido este grupo tem feito um trabalho maravilhoso. E eu costumo dizer aqui que nós somos os primeiros a ser beneficiados com todo o bem que nós podemos realizar. Seja bem-vindo hoje ao programa Direção Espiritual, um programa diferente, que tem também a presença de amigos da Fundação que vieram do Brasil inteiro. Muito obrigado. Pode mostrar o povo? Pode, né? Essas pessoas que nos acompanham de diversos lugares, que nos ajudam financeiramente todo mês. A Fundação Dom Couto já tem muitos amigos pelo Brasil afora, pessoas que estão querendo participar conosco dessa missão. Nós estamos, volto a dizer, nós estamos aprendendo a dar os primeiros passos na direção dessa sociedade para descobrir onde é que nós podemos ajudar, onde é que nós podemos estar. Mas enquanto a gente descobre os lugares, nós já trabalhamos. Nós já fazemos de tudo para que a Diocese de Taubaté tenha este braço solidário, que possa alcançar tantas pessoas que necessitam do Evangelho de maneira concreta. E fazendo amigos é que a gente pode ir longe. Sozinhos nós podemos muito pouco, mas a partir do momento que nós somos capazes de dar um passo na direção de uma outra pessoa, de estabelecer com ela um vínculo, uma responsabilidade, a gente se torna muito mais forte. A gente se torna mais forte. A gente se torna mais capaz. Não é assim a vida? Quando nós estamos sozinhos, nós prestamos muita atenção nos nossos limites. Mas quando alguém está do nosso lado, o nosso limite é socorrido imediatamente por aquele que chegou. E essa é a proposta de Jesus. Nós não podemos admitir um evangelho, uma vida cristã que não nos coloque na perspectiva de fazer o bem. Nós não podemos admitir uma experiência mística que nos faça dobrar os joelhos no chão, mas que depois não nos peça para estender os braços na direção de quem precisa de nós. O Evangelho é sempre congregante. Toda vez que nós somos movidos pela palavra de Jesus, é natural que a gente queira ir na direção do outro. E muitas pessoas resolvem os seus problemas assim, tendo uma sensibilidade de olhar um pouco para fora. Muitas vezes nós vamos resolver os nossos problemas assim, tendo coragem de abrir as janelas da nossa vida e de perceber que existem pessoas que precisam de nós. Muito obrigado você que já estende o braço na direção da Fundação Dom Couto, que já nos ama, que já reza por nós e que de alguma maneira já participa das obras que nós aqui realizamos. Boa noite, Rafael. Hoje o Rafael está aqui conosco.
Rafael já trabalhou muito tempo comigo também. Rafael Cupido, que é daqui de Taubaté, e hoje está conosco aqui no programa Direção Espiritual. Focalizar aqui também o meu querido Dom Carmo, que está aqui conosco também hoje. Muito obrigado, Dom Carmo, pela presença, pela sua maneira tão carinhosa de nos acolher aqui sempre. Obrigado. Se hoje nós temos essa sede, nós agradecemos ao Senhor, que corajosamente acreditou nesse grupo que está trabalhando agora, como os amigos da Fundação Dom Couto, para fazer com que cada vez mais a Diocese de Taubaté possa fazer o Evangelho acontecer na vida de muitas pessoas. Não é que eu acreditei, estou acreditando, né? Essa confiança continua, porque essa necessidade também continua. E no fundo, como você disse, o Evangelho é um ser para, e Jesus foi o protótipo melhor desse ser para. Ele foi o ser da alteridade. Somente mergulhando nesse mistério da encarnação de Jesus Cristo é que nós podemos de fato perceber a profundidade do amor. O amor de Deus não foi um amor platônico, mas um amor encarnado, que veio ao encontro, que desfez distâncias. Não é por nada que os santos pais da igreja, eles falavam assim, ou se perguntavam, Curnam Deus homo factus est. Por que Deus se fez homem? E essa pergunta, acho que todos nós devíamos continuamente nos fazer. E na medida em que essa resposta a essa pergunta for verdadeiramente completa, é que nós temos mais e mais razões para também ser para. Isso mesmo. Muito obrigado, Dom Carmo. E eu, que lhe conheço há tanto tempo, sei muito bem do seu esforço de ser para o outro e de nunca entender aqui o seu poder como uma vaidade, mas como um serviço ao outro. Muito obrigado, viu? Uma salva de palmas para o Dom Carmo, que nos recebe aqui. Sentar de cá, né? Dom Carmo tocou num ponto muito interessante do cristianismo, porque muitas vezes nós fazemos uma experiência de Deus e se a gente não cuida, essa experiência fica apenas em nós. Mas o Deus que nos visita nos motiva a andar na direção do outro. Pode observar, toda vez que Jesus modifica a vida de alguém, aquela pessoa imediatamente se sente motivada, a partir da experiência pessoal que fez, a andar na direção de outras pessoas para que elas também possam viver o mesmo benefício que ela viveu. E é bom que isso seja compreendido como amizade. Eu tenho muito medo que nos dias de hoje a gente banalize muito o termo amizade, né? O Facebook, você já viu que coisa horrorosa é aquilo? Solicitação de amizade. Aí você vai lá, aceita. Aí vem uma frasezinha assim, pronto, agora vocês são amigos. Como se isso fosse, né? Eu vejo aquilo lá e fico pensando, meu Pai de misericórdia, como a amizade tem sido banalizada nos dias de hoje. E o significado cristão de amizade é tão profundo, é tão fecundo, que nós podemos até admitir os relacionamentos virtuais, ter os amigos do Facebook, ter os amigos lá no Twitter, não é nenhum problema. Mas nós não podemos achar que a amizade é só isso. Não. A amizade, e mesmo até no Facebook você pode fazer esse movimento acontecer. Quando você descobre que aquilo que lhe fez bem você compartilha com o outro. Não é assim que funciona lá? Você recebeu uma mensagem que fez bem ao seu coração, aí você compartilha aquilo com o outro. É claro que nós não vamos partilhar fofoca, que nós não vamos compartilhar alguma coisa que possa fazer mal ao outro, porque nós temos uma perspectiva diferente. Mas a amizade é isso. É você querer oferecer ao outro aquilo que lhe fez bem. Assim a gente identifica quando ama de verdade. Nós tivemos aqui na segunda-feira, para quem não estava, nós vimos o coral Voz de Taubaté, que é um coral de crianças que a Fundação Dom Couto assumiu agora. Nós adotamos essas crianças, né, Lília? E vamos cuidar, vamos fazer de tudo para que essas crianças tenham aqui, nessa sede maravilhosa, como disse, que a Diocese, na pessoa do Dom Carmo, nos ofereceu. Aqui nós temos salas, nós vamos ter outros cursos que no final do programa nós vamos anunciar, para que as pessoas tenham a oportunidade de matricular suas crianças,
de matricular também os seus filhos adolescentes, até mesmo adultos, porque nós descobrimos que o verdadeiro trabalho social precisa transformar a vida de quem recebe. Claro que de vez em quando a gente precisa dar pão, porque a pessoa está com fome. Mas se a gente dar pão todos os dias e não ensina aquela pessoa uma maneira de ganhar o pão, a gente pode criar um escravo da caridade, não é assim? Que a gente tem de ter essa obra social que socorre essas urgências, é claro que precisamos ter. E aí nós temos um trabalho maravilhoso feito pelo Brasil afora, inclusive por centros espíritas, que não tem nada a ver conosco. São religiões diferentes, que servem lá todos os dias a sopa, que servem todos os dias um almoço, um café da manhã, porque os espíritas são muito preocupados com a caridade. Nós temos muitos evangélicos também, preocupados em fazer das suas igrejas um centro social, uma ajuda àquele que sofre, àquele que precisa. E nós também queremos. A igreja, eu acho que é a instituição que mais faz caridade no mundo. Então nós pecaríamos se na nossa comunidade nós não tivéssemos a nossa dimensão social. Volto a dizer, quando a gente viu aquelas crianças bonitas cantando para a gente inaugurar as luzes aqui da nossa sede, eu ficava olhando aquelas crianças e pensava, meu Deus, que bem nós podemos fazer a essas crianças quando oferecemos a elas a oportunidade de aprender uma música. Sabe, de saber que a música vai ocupar um espaço no coração daquela criança e que a gente vai, de repente, apartá-la de todas as drogas que são próprias dos dias de hoje. Quem dera, quem sabe, a gente cresça para ter aqui uma quadra de esportes, ou um lugar aqui em Taubaté, um centro esportivo, onde durante o dia, aulas de ensino esportivo. Quem sabe? Quem sabe nós vamos conseguir parcerias com os empresários do Vale do Paraíba, para a gente poder sonhar sonhos ainda maiores, projetos que possam oferecer, a partir do amor que nós sentimos pelo ser humano, porque isso é uma realidade, minha gente. Todo aquele que faz uma experiência verdadeira de Deus, apaixona-se pelo ser humano. Mesmo sabendo que o ser humano é precário, que ele comete crimes, que ele é mentiroso, que ele frauda se ele tiver uma oportunidade de fraudar, que se deixar o coração da gente fica mesquinho, apesar de tudo isso, nós acreditamos no ser humano. E vamos fazer com que o nosso trabalho evangelizador possa também socorrer o outro nas suas necessidades. Então, quando a gente olha para aquelas crianças cantando tão bonito, cantando em inglês, né? A gente fica até com vergonha do nosso inglês, The Book is on the Table. Aquelas crianças tão pequenininhas, cantando aquelas letras imensas em inglês. Que coisa linda. Saber que aquela criança já está de alguma maneira tocada por essa sensibilidade. Como é que é o nome da maestrina, Lília? A Denise, que é uma evangélica que está conosco aqui. A Denise é uma musicista que tem um talento maravilhoso e cuida daquelas crianças como se cuidasse dos próprios filhos. A gente vê o amor com que ela cuida do coral, com que ela ensaia, com que ela faz ela prepara aquelas coreografias, para que as crianças possam descobrir na arte um lugar para se tornarem uma pessoa melhor. Isso é fantástico, minha gente. Toda vez que nós descobrimos que o nosso cristianismo nos tornou amigos de outras pessoas que a gente nem sabe qual é o nome. Mas não essa amizade virtual que muitas vezes pode até nem ter compromisso nenhum. Não. No nosso caso, nós queremos nos comprometer com todos aqueles que Deus colocar no nosso caminho. A mística da Fundação Dom Couto tem sido essa. O que tem feito essas mulheres, o Conselho Gestor, que está fazendo uma diferença tremenda, aqui junto com o Padre Geraldo, nosso presidente. O Padre Geraldo é pároco em Moreira César, mas dá o sangue dele todo dia aqui na Fundação, ao lado da Lília, nas lidas que tem mais demanda no dia a dia da burocracia, que uma fundação tem tudo isso. Mas essas mulheres que vêm para fazer esse corpo místico da fundação, eu sempre digo isso para elas, elas estão trazendo um novo significado para a nossa fundação. Ela está deixando de ser da igreja para ser da cidade de Taubaté. E nós ficamos muito felizes, porque quando ela se torna da cidade de Taubaté, aí sim ela é da igreja, porque a igreja consegue chegar
a todas essas pessoas que nós, como padres, eu, Dom Carmo, talvez a gente nunca poderia e nem conseguiria chegar. Porque quando essas mulheres vão para a rua para trabalhar, ninguém segura. O que é para fazer, o que é para acontecer, eu estou vendo aí, nesses 2 dias já, ontem tivemos aqui os lançamentos dos livros do Dom Antônio, que é o nosso querido Bispo Emérito, o carinho com que prepararam tudo para que pudesse acontecer uma noite especial, o bazar que está sendo preparado, um bazar de Natal, tanta coisa bonita sendo preparada artesanalmente, para que a gente tenha condições de ajudar a fundação e ao mesmo tempo levar um presente bonito, feito com carinho, para alguém que a gente ama. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa alegria, e hoje a Canção Nova está aqui conosco para nos ajudar a divulgar esta obra que tão bem tem feito ao nosso coração. Vamos atender aqui uma pessoa, programa especial, mas a gente não vai deixar de fazer aqui o que a gente faz toda quarta-feira, atender os questionamentos do nosso povo. A Adriane Cristine, lá de Fortaleza, escreve e pergunta assim: Padre Fábio, como nós podemos interpretar o Apocalipse de maneira mais serena? Porque toda vez que leio, fico muito assustada com tanta destruição. Adriane, a gente precisa, quando a gente vai estudar um texto bíblico, há uma regra hermenêutica de interpretação que é muito válida. Todo texto pede um contexto. Se a gente retira o texto do contexto, a gente tem dificuldade de entender. Qual é o contexto do livro do Apocalipse? É escrito por uma comunidade que está vivendo os horrores da dominação romana. Então, o escritor sagrado, ele está colocando a partir de linguagens metafóricas, todo um contexto em que o grande desejo daquela comunidade é esmagar a cabeça do dragão, que é o Império Romano, é livrar-se daquela dominação. Então toda aquela linguagem de destruição que nós temos ali, de que os anjos vão tocar a trombeta e o dragão será esmagado, aquelas linguagens todas apocalípticas, num primeiro momento, elas têm como objetivo falar da insatisfação de um povo que está sendo dominado e oprimido, o desejo que esse povo tem de que aqueles dominantes caiam por terra e que o povo volte a ser livre. Então o contexto é este. Só que quando nós teologicamente olhamos para o texto do Apocalipse, nós também vemos e podemos interpretá-lo a partir de uma linguagem de parousia, isso é, de fim dos tempos. Então nós teologicamente, sabendo do contexto em que aquele texto foi escrito, nós podemos interpretar o Apocalipse como dentro de um contexto de linguagem escatológica. Então nós acreditamos no fim dos tempos, e aquela linguagem pode ser usada para verbalizar a fé que nós temos nessa escatologia. Só que aí há uma questão que precisamos salientar. Nós não podemos ler aquele texto com medo. Nós precisamos ler aquele texto com esperança, porque aí a gente resgata o motivo do escritor sagrado que escreveu aquele texto. Ele, na verdade, o que ele queria, com aquela linguagem, era alimentar a esperança de que aquela dominação cairia por terra. A mesma coisa para nós. Todas as vezes que nós estamos diante do Apocalipse, do texto do Apocalipse, nós precisamos ficar motivados a esperar pela eternidade, que pode começar hoje para cada um de nós. Então nós também temos necessidade de fazer cair por terra as estruturas que nos dominam. Não é assim? Todos nós temos realidades que nos esmagam, que nos oprimem. Então o Apocalipse seria isso para mim hoje. Pelo poder de Deus, cair por terra tudo aquilo que é dominação na minha vida. E isso tem repercussões escatológicas. São perspectivas futuras. E eu tenho esperança de que a minha vida me encaminhe para viver sempre na perspectiva de um Apocalipse, que eu não sei quando será e nem como será. Eu não tenho a pretensão de dizer como será o fim dos tempos. Aí você tem lá aqueles textos para poder lhe ajudar a pensar.
eu prefiro pensar sempre numa perspectiva de esperança. Gosto de entender a escatologia, essa teologia que fala do final dos tempos, sempre numa perspectiva de esperança. É o que nós falamos aqui na missa que nós celebramos na segunda-feira. Toda vez que eu espero por alguma coisa, eu espero fazendo, preparando por aquilo que eu espero. Eu não fico esperando sentado. Então o Apocalipse, ele nos motiva a buscar no agora da nossa vida a supressão de tudo aquilo que é opressão. Isso é de alguma maneira invocar o poder de Jesus sobre nós, porque o poder de Jesus nos liberta de todas as opressões. Por exemplo, o trabalho que nós fazemos aqui na Fundação Dom Couto tem sim uma perspectiva apocalíptica, porque cada vez que a gente retira uma criança da perdição, toda vez que nós retiramos uma pessoa do crime, por exemplo, nós estamos realizando essa justiça, porque o ser humano não nasceu, não foi criado por Deus para viver no crime. Então a nossa ação evangelizadora, ela quebra o poder de tudo aquilo que a oprime, e ali existe uma dimensão apocalíptica de libertação, não é assim? Todos nós vivemos a necessidade diária de invocar o Apocalipse sobre nós. Hoje eu gostaria que um Apocalipse acontecesse na minha vida. O que seria isso? O que significa dizer isso? A partir do sacrifício de Jesus, eu proclamo que todas as realidades que me oprimem cairão por terra. E sei que viverei plenamente essa libertação quando eu partir desta vida e entrar na glória da ressurreição. Mas a minha vida aqui agora, ela tem que ser essa luta apocalíptica para que eu tenha condições de receber essa eternidade. Porque a eternidade já foi me dada, a salvação já nos foi dada, mas agora é uma tarefa. No nosso dia a dia, nós precisamos nos libertar de tudo aquilo que nos oprime. A graça de Deus tem a primazia nessa ação, mas Ele não dispensa o nosso esforço. Por isso, o Apocalipse não pode causar medo em nós. Aquela linguagem, aquelas metáforas são usadas para nos ajudar a entender o fim dos tempos. Mas para o cristão responsável, todo dia é dia de viver esse Apocalipse, porque todo dia é dia de esmagar a cabeça do dragão. Todo dia é dia de proclamar a libertação. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.